Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá Scalco, fonoaudióloga. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem muito se vocês gostarem desse vídeo e compartilhar. E também me seguir lá na rede vizinha que vai estar aqui embaixo para vocês. E vamos lá pro vídeo. Então, o que será que é preciso para uma criança desenvolver a fala? Claro que levar no fonoaudiólogo a primeira instância é importantíssimo, porque ele é o profissional que vai ser o mais qualificado para verificar o que está acontecendo com o seu filho ou sua filha. Por quê? O fonoaudiólogo, ele visualiza a criança como um todo, todos os aspectos do desenvolvimento, a gente está atento em cada detalhe. A fala, claro, é o principal do desenvolvimento que a gente fica mais atento, depois de andar, claro, né, de outras habilidades importantes para o funcionamento da criança. Mas a fala é o que deixa os pais mais preocupados. Porque diagnósticos de outras circunstâncias também têm a atenção relacionada a esse desenvolvimento de fala. Os pais sempre ficam muito preocupados, dependendo da faixa etária, ali entre 1, 2, 3 anos. Então, a gente precisa verificar se a criança está tendo algumas habilidades, se ela faz ou fazia habilidades quando era mais nova ou até nessa faixa etária que ela tá. O vídeo de hoje é mais voltado para essas crianças de 0 até 1 ano e meio, 2 anos, tá? Que é a fase que se enquadra melhor o atraso de fala especificamente. A partir desse patamar, dessa outra faixa etária de 2 anos para frente, dependendo da circunstância, não é classificado como atraso de fala. Por isso eu queria muito que vocês ficassem atentos a isso. Então, existem habilidades que a criança tem que fazer, chamada pré-requisitos. Esses pré-requisitos, eles vêm antes. O pré significa vir antes. Então, são os fatores, na verdade, que vêm antes do desenvolvimento de fala. Não é só ir no fonoaudiólogo, ele trabalha lá, repete isso, repete aquilo, não que a gente faça isso, mas só um embasamento para vocês. Não adianta levar lá o fonoaudiólogo, trabalhar lá, fala isso é isso, tal, me fala qual que é o nome disso, não vai adiantar se a criança não tem os pré-requisitos instalados. Então, por isso, eu vou listar ele aqui para vocês e explicar de uma forma resumida como eles se qualificam especificadamente. Então, a primeira habilidade que a gente tem que estar atento é se a criança está escutando bem, se ela está ouvindo bem. E como que eu consigo observar isso, Tainá? É muito simples, gente. O bebê, ele começa a apresentar sinais desde quando ele é muito pequenininho. Por isso que quando ele nasce, geralmente o profissional, o fonoaudiólogo, ele vai fazer a visita lá na maternidade, né? E faz o exame, o teste da orelhinha, que é a otemissões acústicas, OEA. Tá? Então, ele coloca um aparelhinho, uma sonda, e essa sonda transforma aquele sonzinho que captou em forma de eco, para ver se tem alguma passagem ali, se a criança tá com líquido, né, o líquido amniótico ali do parto, se a criança ela tem alguma obstrução, alguma questão de malformação, ou até uma perda auditiva. O rastreio começa por ali. Primeira triagem que faz, geralmente quando dá falha, a gente encaminha para fazer exames mais específicos, que é o BERA, né, o PEAT, que ele vai verificar nervo auditivo. Nesse aspecto, a gente consegue observar, a gente consegue captar se a criança está tendo ou não algum problema auditivo ao nascimento. Pode ser que ela apresente uma falha ali por conta do líquido amniótico e pode ser que ela não apresente essa falha. Se ela apresentar e fazer o reteste, no caso, depois de 30 dias, 20 dias, né, para o líquido sair ali do ouvidinho da criança, ela não passou, ela vai para esse BERA, né, que é um exame mais minucioso, que vê lá nervo auditivo, orelha interna e tudo mais. Se ela passar, no caso, né, tá tudo bem também, quer dizer que tá tudo certo, mas é bom a gente ficar atento ali ao desenvolvimento dela. Por isso que a audição é um pré-requisito. Tudo que a criança ela escuta, ela também internaliza de informação. Então, como que ela fala se ela não sabe como que é o som, né? Como que é aquele fonema, como que é aquele estilo de comunicação, se ela não consegue escutar direito. Então, ela não internaliza aquela informação e aquilo não vai para o cognitivo dela. Então, ela não consegue se expressar. Por isso que muitas pessoas que têm dificuldades auditivas, né, deficiência auditiva ou são surdos, dependendo da classificação, elas não conseguem razoavelmente se comunicar através da fala. Outra habilidade importante também é o contato visual. Quando a criança ela tem um contato visual, né, ela observa as coisas que estão ao redor, as pessoas, ela presta atenção nas conversações. Isso faz com que ela visualmente grave aquela função, grave aquele contexto
e faz com que ela aperfeiçoe e melhore a sua comunicação através da sua visão, né? Vocês estão vendo que são habilidades natas para todos nós, mas são habilidades que são muito difíceis, às vezes, da criança conseguir adquirir de uma forma mais efetiva, porque nem toda criança consegue ter essa habilidade instalada assim, no piscar de olhos. Isso tudo é um trabalho que é realizado internamente e posteriormente no mundo em que ela está inserida. Pessoas que têm mais tempo com os filhos, né? Os pais que têm mais tempos com os filhos e tem mais tempo para brincadeiras, fortalece mais esse vínculo afetivo e até essa questão direcionada do contato visual. E ainda falando sobre o contato visual, a atenção compartilhada é uma habilidade fundamental, que é aquela onde você consegue fazer esse manejo, né, entre a observação da criança com você e aquela troca que ela tem, esperar a vez dela, brincar junto, adequar certas habilidades, aonde a criança tem que esperar a vez dela, mas ela tem que observar qual que é o momento dela e qual que é o momento do outro. Outra habilidade fundamental é a linguagem receptiva. Lembrando que a fala desenvolve, propicia, na verdade, a estimulação da linguagem expressiva, que é a criança expressar, entender as suas vontades, externalizar os seus anseios, os seus desejos, as suas emoções. A linguagem receptiva, que já tem vídeo aqui no canal, inclusive vou deixar aqui em cima para vocês entenderem melhor a diferença entre as duas. Ela é o que a criança entende do contexto comunicativo do seu semelhante. Então, o que ela entende de informações. Por exemplo, quando a gente pede para uma criança, você pode pegar a garrafa d'água para mim? Aí a criança vai lá, pega a garrafa d'água para você e te entrega, tá? E isso é uma internalização de informação, a criança entendeu, foi lá, buscou e entregou para você, tá? Agora, quando a gente fala com uma criança, você pode pegar uma garrafa d'água para mim, né? Ou você pode pegar água para mim, né? Você pode pegar tal coisa para mim, e a criança ficou te olhando, tipo assim, não sei, o que é pra pegar, o que ela tá falando, não entendi, ela só tá falando blá blá blá, eu não tô entendendo nada. Pode acontecer também da criança não entender. Aí tem várias outras circunstâncias, não só o atraso de fala, mas outras habilidades cognitivas também que podem estar alteradas por essa falta de informação, dessa falta da criança não consegue chegar a essa informação de certa forma ali dentro do cérebro dela e entender aquilo como uma resposta, né? Então, ela buscar para mim uma garrafa d'água que eu pedi é uma resposta que ela entendeu o que eu quero. E isso às vezes pode acontecer e pode essencialmente prejudicar nessa circunstância, nesse link entre a linguagem, né, expressiva, receptiva também, e a fala dela como um todo. A habilidade motora também é muito importante, mas tem motor de membros grandes, assim, né, de andar, né, ou essencialmente de outra função. Pode ser também dessa função de grandes membros, que depois eu explico pra vocês, mas o meu foco principal é na articulação da fala. Pra gente falar, a gente utiliza muitos músculos que estão na região da nossa face, bochechas, né, queixo, pescoço, aqui na região frontal da cabeça, a gente tem muitos músculos, mas principalmente nessa região, tá? É cheia de músculo. E para isso, a criança precisa estar com esses músculos bem adequados. Não pode estar tão flácido, também não pode estar tão rígido, tá? Então, quando a criança ela tá desenvolvendo a sua fala e às vezes a gente observa essa flacidez ou rigidez de musculatura, claro que ela não vai desenvolver de uma forma tão equivalente para o desenvolvimento da idade dela, porque tem vários empecilhos ali. Pensa que você tá fazendo um exercício na academia e tá com o músculo fadigado. Você vai conseguir terminar o exercício? Você vai ficar assim, meu Deus, não consegui terminar o exercício porque eu tô com dor, né? Tá doendo, tá machucando, às vezes não tá fazendo uma posição correta. É a mesma coisa, quando a criança ela tá executando de uma forma onde ela se sinta fadigada, se sinta exausta ou não tá conseguindo achar o ponto certo daquela comunicação, daquela expressão, daquele som específico, ela vai parar, ela não vai conseguir terminar aquela função. E por isso, às vezes, tende a regredir o desenvolvimento dela nessa função. Por isso que o fonoaudiólogo também é o responsável que vai cuidar dessa parte de motricidade orofacial, que trabalha exatamente essas funções, né? De suavização ou de
elevação dessa musculatura. A gente pode suavizar quando é rígida ou fortalecer, na verdade, quando ela é mais flácida. E isso propicia para o desenvolvimento da fala como uma forma mais equivalente ali para a idade dela. Outro fundamento de habilidade importante são as habilidades de planejamento e cognitiva. O que é uma habilidade de planejamento? Vocês já viram uma criança pequena tentando alcançar algo que ela não consegue? Por exemplo, uma bolachinha que ela ama de paixão e a bolacha tá assim num pote em cima do armário. Vocês já perceberam que ou ela vai pedir para você puxar sua mão para pegar, ou ela vai tentar um meio de conseguir aquela bolacha assim que ninguém perceba, porque não tá na hora dela comer? Vocês já perceberam isso? Quando a criança ela pega uma cadeira, um banquinho, algo assim, tenta escalar para pegar, ela fez um planejamento, tá? É uma forma mais tranquila, assim, mais simples que eu tô dizendo pra vocês, mas existem planejamentos até mais, assim, formais da criança, mais exemplificados da criança conseguir fazer aquela função, mas eu tô dando um exemplo bem simples, tá? Quando a criança ela vai tentar pegar aquela bolacha, ela planejou o que ela vai fazer. É como se fosse assim um jogo pra ela. Como que eu vou sair dessa situação, né? Como que eu vou conseguir fazer aquilo? É a mesma coisa quando a gente pergunta pra uma criança: quando você tá com sede, o que você faz? Né? A gente faz algumas avaliações que, dependendo da idade, são assim: eu abro a geladeira, pego um copo e coloco água. São vários fatores ali. Ela organizou muito bem o seu planejamento e ela sabe o que ela quer e como ela vai conseguir aquilo. Quando a criança ela planeja o que ela vai fazer, é óbvio que a fala dela vai desenvolver de uma forma, incrível, porque ela vai planejar aquele som, ela vai planejar aquela palavra, ela vai entender o que aquela palavra significa e vai ser muito mais fácil dela expressar. Mas isso, para planejamento, a gente precisa ter um cognitivo preservado, né? Um cognitivo que está em andamento com relação à idade que a criança está. Porque quando a criança ela tem algum déficit cognitivo, por exemplo, alguns diagnósticos trazem pra gente, né? A literatura traz muito isso pra gente, que crianças com prejuízo cognitivo, elas não conseguem desenvolver de certo ponto exatamente igual para a idade onde ela está inserida, comparado com outras crianças com desenvolvimento cognitivo normal. Elas são mais atrasadas pelo fato de elas não conseguirem acompanhar habilidades assim, como esses exemplos que eu dei anteriormente, os que eu vou dar depois, que ela não consegue desenvolver certas habilidades, subir degraus de uma forma assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela vai desenvolvendo assim, 1 ano, estabilizou, 2 anos, estabilizou, 4 anos, 3 anos, 5 anos, né? Então, ela vai tendo essas escadinhas, ela vai subindo degrau por degrau, bem devagarzinho. Porque tem um processo todo por trás, onde não é só um atraso de fala, pode ser um atraso motor, um atraso cognitivo, tá? Que vai fazendo com que ela fique um pouquinho mais atrasada do que outras crianças. Então, o desenvolvimento cognitivo e o planejamento são extremamente importantes para o desenvolvimento da fala dessa criança. E o último e não menos importante é a imitação. Imitar é fundamental para a criança aprender, né? Então, assim, tudo que ela observa, que ela escuta, que ela consegue executar, ela vai observar primeiro e depois fazer. Então, tudo é uma questão de imitação. Quando a criança imita, quer dizer que ela entende o contexto, que ela quer fazer igual, que ela quer, assim, ela quer ser igual ao adulto, por exemplo, ela quer aprender coisas novas, e tudo isso faz com que a imitação seja o principal fundamento também do desenvolvimento de fala. Porque, poxa, olha, a garrafa, né? Essa aqui é uma garrafa, tá escrito meu nome, olha que legal essa garrafa. Ela olha assim, aí ela vai pegar assim, poxa, uma garrafa. Legal. Eu não consigo falar garrafa ainda, mas eu sei que isso aqui é uma garrafa. Aí ela vai ficar falando a linguagem dela, porque geralmente a criança tem uma linguagem própria. E isso é um sinal que ela tá desenvolvendo bem, mas ela vai ficar falando assim, uma coisa que você para e pensa, meu Deus, o que tá acontecendo ali, né? E isso é um anseio muito grande dos pais, assim, quando a criança começa a desenvolver dessa forma. Mas é uma forma que ela tá desenvolvendo a linguagem dela, a fala dela principalmente, né? Não uma linguagem em si, mas é uma fala.
e ela tá tentando imitar você. Ela achou legal aquilo, ela não sabe fazer aquilo ainda, mas nem que for gestos, tá? A imitação não é só fala, não é só sair alguma coisa da sua boca ali, mas é por gesto. Por exemplo, pegar algo, a criança vai e pega também. Fingir que tá falando no telefone, né? Eu com a garrafa aqui fingindo que tá falando no telefone. Pode ser, por exemplo, tentar pentear o cabelo, então elas vão brincar de salão, ela vai lá, penteia o seu cabelo, você vai lá, penteia o cabelo dela. Trocas de turno também, minha vez e sua vez, é uma questão de imitação, né? Por exemplo, pegar uma flor, a criança vai lá, pega uma flor também, tá cheirosa essa flor, a criança vai lá, né? Mesmo não falando, ela imita o movimento que você faz, ela imita o contexto que você tá fazendo, e isso faz com que a gente entenda que ela tá entendendo, ela tá aprendendo, ela tá observando, ela tá ouvindo bem e ela tá te imitando. Então, assim, tudo isso, pode ver, é passinho de cada vez, passinho, né? Cada processo que acontece é para equivaler esse pré-requisito, né? Para surgir essa fala de uma forma correta. Quando o fonoaudiólogo ele trabalha exatamente só com a fala, por exemplo, vamos desenvolver a fala. Não tá certo assim. Você tem que desenvolver as habilidades, você tem que verificar se a criança está fazendo alguma dessas habilidades, que com certeza ela não tá fazendo todas. E aí você vai trabalhar exatamente nessa habilidade que ela tá com deficiência, né? Com dificuldade, no caso. Deficiência às vezes fica uma palavra meio assim, mas geralmente a gente utiliza para poder direcionar melhor o que está acontecendo. Então, quando a criança ela tá com déficit nessa habilidade, a gente vai trabalhar nela primeiro. Quando ela estiver bem fortalecida e instalada, aí a gente começa no processo de fala. Mas, primeiramente, o primeiro trabalho que a gente faz é nesses pré-requisitos. A gente verifica o que a criança não está fazendo e vamos fundamentar ali, vamos começar dali. Pessoal, se vocês têm mais alguma dúvida em relação aos pré-requisitos, lá no meu Instagram tem um post bem legal falando sobre, tá? Bem especificadinho também. Vou deixar vocês à vontade também para se direcionarem lá, darem uma olhada. Em outros vídeos também tem bastante coisa legal. E aqui também, como eu disse pra vocês, tem um vídeo explicando sobre linguagem expressiva e receptiva. É um dos primeiros vídeos do canal, então vou deixar aqui em cima pra vocês poderem ir lá, estudar um pouquinho mais sobre essas habilidades que são extremamente importantes para a linguagem da criança. E sempre lembrar que os pré-requisitos são coisas que vêm antes da fala. Então, não adianta ter um anseio de querer que a criança fale se ela não tem todas essas habilidades instaladas na sua infância. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curta muito esse vídeo, se inscreva, não deixe de se inscrever, curta, compartilhe e comente aqui se você já sabia dessa situação aí do pré-requisito de fala, né? O que são esses pré-requisitos e por que eles são tão importantes ser aprendidos antes da fala. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!